Se você está em uma sociedade e percebe que suas decisões mais lúcidas acontecem sozinho e não quando decide junto, isso não é ruído, é perda de capacidade decisória induzida pela estrutura. Sociedade existe para aumentar qualidade sobre risco. Quando ela começa a reduzir isso, ela deixa de ser neutra. Ela passa a operar contra você. E o mais perigoso, isso acontece sem conflito, sem ruptura e quase sempre sem nome. A maioria das pessoas avalia a sociedade com critérios emocionais: conveniência, confiança, ausência de atrito. Só que sociedade não é um vínculo afetivo, é uma estrutura de decisão compartilhada sob incerteza. E estruturas não se avaliam por sensação, se avaliam por desempenho. A pergunta correta nunca foi: está confortável? A pergunta correta é: a qualidade das decisões em conjunto supera ou não a qualidade individual? Se não supera, a estrutura já está degradada. Mesmo que funcione, mesmo que dure, mesmo que ninguém reclame. O erro raramente aparece depois. Ele é contratado no início. Você escolhe alguém que confia, sem testar como essa pessoa raciocina quando há pressão, ambiguidade, custo. Só que é exatamente nesse ambiente que a sociedade opera. Então, o que parecia alinhamento era só ausência de teste. Sociedade não exige afinidade, exige compatibilidade cognitiva sob tensão. E isso não se declara, se revela. Quando começa a falhar, não quebra, estabiliza abaixo do potencial. Isso é o que mais confunde, porque a operação continua, o negócio respira, as decisões acontecem, mas o nível já caiu. E como não existe indicador direto de decisão inferior ao possível, isso passa como normalidade. O problema não é o que está dando errado, é o que deixou de acontecer e ninguém percebeu. O sinal mais confiável não é externo, é interno e técnico. Você começa a modular a própria clareza antes de colocar na mesa. Não por estratégia, mas para preservar estabilidade. Nesse ponto, a função da sociedade se inverte. Ela deixa de expandir sua leitura e passa a exigir que você a reduza. Isso não é maturidade, é restrição cognitiva adaptativa. Se você quiser objetivar isso, existem três sinais operacionais. Primeiro, você edita o que pensa antes de falar, não para melhorar a decisão, mas para evitar desgaste. Segundo, existem temas estruturalmente relevantes que não entram na mesa. Se não entram, estão governando por fora. E terceiro, a decisão final tende a ser mais conservadora do que a melhor leitura disponível. Ou seja, o sistema está filtrando qualidade. Se esses três sinais estão presentes, isso não é percepção, é evidência de limitação estrutural. E por que isso se mantém? Porque existe um mecanismo de preservação. A mente protege a estrutura onde você já investiu tempo, energia, reputação, narrativa pessoal. Então ela faz ajustes finos, reduz a fricção percebida, reinterpreta sinais e posterga qualquer decisão que reestruture o sistema. Você não perde clareza, você perde disposição para agir sobre ela. O custo disso não aparece como um erro crítico, aparece como perda de resolução. Você continua decidindo, mas com menos precisão do que poderia. E isso, repetido ao longo do tempo, gera trajetórias mais lentas, posicionamentos medianos, decisões que preservam em vez de avançar. Não é colapso, é compressão de potencial. E por isso dura. Porque não dói o suficiente para romper, mas cobra o suficiente para te manter abaixo do que seria possível. A Loeste Oráculo entra antes da ruptura, no ponto onde a estrutura ainda existe, mas já não sustenta expansão. A gente não interpreta por você, a gente organiza o que é dado, o que é leitura, o que é ruído e onde está o custo real. E quando isso se organiza, a decisão não fica mais fácil, ela fica limpa. E decisão limpa não depende de impulso, depende de coerência. Se a sua sociedade exige que você pense menos do que é capaz,
diga menos do que vê e aceite decisões abaixo do que reconhece como melhor, isso não é um desalinhamento leve, é uma estrutura que já está operando contra você. E estrutura não se corrige com o tempo, se corrige com leitura precisa. E a partir dela, decisão. Loesch e Oráculo.